Estás no controle.
Graça e paz, boa noite, meu irmão, minha irmã, que faz parte dessa comunidade. Ainda estamos remotamente fazendo nossos cultos. Sei que é difícil ainda a gente não estar junto, e nesse mês de agosto ainda ficaremos acompanhando de casa. Ainda temos o entendimento que não temos segurança para fazermos os cultos presenciais aqui, e nisso eu quero agradecer a todos os pastores, professores, líderes de ministério que têm se dedicado a encurtar essas distâncias através das vias remotas. Muito obrigado a você que serve essa comunidade, que ajuda, que contribui. Você que também ajuda financeiramente, saiba que você é muito importante nesse processo e nesse tempo. Não tem nos faltado nada. Você tem sido uma bênção para nós. Eu rogo que você continue ajudando essa comunidade com as suas ofertas, com as suas contribuições. Você pode fazer através, na conta da igreja, pode procurar os pastores, os tesoureiros da comunidade, e você pode fazer sua contribuição para que a gente possa manter, ainda que nesse tempo fechado aqui, manter nosso compromisso com aluguel e outras coisas mais. Muito obrigado. Espero um coração generoso da sua parte. Com certeza Deus vai nos abençoar muito. Graça e paz, vamos à palavra. Boa noite, graça e paz. Mais um domingo. Que o Senhor te abençoe e que possa realmente resplandecer a sua glória sobre a tua casa, sobre a tua vida. Para mim é mais uma vez um privilégio e uma grande alegria do Senhor estar contigo nesse domingo. E hoje eu que compartilho a palavra aqui, e quero que você abra, e abro aqui a minha Bíblia em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ela retroceder, eu não me agradarei dela. Outras traduções dizem assim: se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Quero, nessa oportunidade, conversar com você sobre fé. Fé nesses tempos difíceis, fé para encarar esses momentos da vida, e não só no tempo que nós estamos vivendo, mas a fé que nos sustenta em todos os momentos. Nós hoje vivemos e sempre estamos aqui tentando dar uma palavra de fé, de esperança e convicção para a vida de todos nós, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para nos encorajarmos, fortalecermos a fé uns dos outros. Então, mais um domingo que eu quero usar aqui, essa oportunidade, como os pastores, como os líderes têm compartilhado aqui, é que nós venhamos refletir sobre esse tempo e como nós temos encarado esses tempos difíceis, né? E da onde nós vamos, e como nós vamos fazer isso? Através da fé, através de nossas convicções, nossos entendimentos, da firmeza que nós temos naquilo em que cremos. Por isso que falar sobre fé é muito amplo, é muito... seria um assunto muito amplo para a gente poder sintetizar aqui numa mensagem, mas é muito interessante nós refletirmos sobre fé nesses tempos. Ainda que por um pequeno período aqui, eu posso compartilhar algumas coisas que eu tenho pensado sobre fé e sobre a minha vida de fé nesse tempo, né? A fé, ela sempre será um recurso que todos nós temos buscado através dela entender as coisas e entender sobre os planos e as vontades de Deus. Por isso tem uma música, estou falando com o pastor Sandro aqui, uma música do Gilberto Gil que diz assim: andar por fé eu vou, que a fé não costuma afaiar, né? Todos conhecem, é uma música muito popular no nosso Brasil, né? Andar por fé eu vou, porque a fé não costuma afaiar, ou a falhar, mas a falhar. Então,
começar a pensar sobre fé, quando que a fé falha? Quando que a fé ela não tem poder? Quando que a fé não costuma a falhar? Porque andar por fé, todos nós andamos por fé. Todos nós andamos por aquilo que cremos. Todos nós. Seja um ateu que seja, ele anda por fé. Seja um racionalista, ele anda por fé. Seja um crente, ele anda por fé. Seja aquele que nunca pensou sobre a fé dele, mas ele anda por fé. Ou seja, fé, o crer, o acreditar, a crença é algo intrínseco de todos nós. Então, pensar sobre fé, mas pensar quando que a fé ela é falha, quando que a fé ela não tem o poder, quando ela não é suficientemente poderosa para atingir aquilo que nós desejamos. E a gente entende, mas o senso comum ele entende que basta ter fé para as coisas acontecerem. Basta ter eu acreditar, basta eu crer. Então, mas isso não é suficiente? Então, em senso comum, nós transformamos algo que nós vamos conversar, que é bíblico, que é verdadeiro, que é absoluto, que é concreto, apesar de ser algo imaterial, mas ele é uma certeza, uma verdade. Muitos no senso comum transformam a fé, que dizem que tem ou acham que tem, numa crença. Por quê? Porque nós fomos construídos ao longo da vida em acreditar nas coisas pela questão dos costumes, da tradição, né, dos dogmas. E isso, dentro de toda a nossa expectativa e desejo e cobiça, gerou em nós muitas crenças, que nós às vezes intitulamos de fé. E fé não tem nada a ver com crença. Fé bíblica não tem nada a ver com a crença. Porque a crença é uma grande expectativa, um grande desejo, uma grande vontade que eu tenho de adquirir algo, de chegar a algum lugar, de conquistar algo. De certa forma, é um movimento positivista para atingir algo. Isso é crença. Por quê? Porque, como eu falei antes, o senso comum diz assim: basta ter fé e você vai conseguir atingir o que você quer. Basta ter fé, você vai chegar aonde você quer chegar. Basta ter fé que as coisas vão mudar. Basta você pensar positivo. Basta você realmente acreditar. Acredite, né? Acredite. Mas acreditar no quê? Confiar no quê? Qual é o objeto? Qual é o destino de nossa crença e de nossa fé? Ou de nossa fé? Porque pensamento positivo, determinismo, confiança, não necessariamente precisa de algo ou alguém. Muitos vão dizer: eu creio em mim, eu acredito no meu potencial, eu acredito, eu tenho fé, eu tenho uma crença que esse objeto pode mudar a minha vida, que esse lugar pode mudar a minha vida, eu acredito que essa pessoa pode mudar a minha vida, eu acredito que quando eu chegar naquele dia, naquele lugar, ou seja, nós transformamos a fé numa crença, numa expectativa do que aquilo um dia pode acontecer, no lugar aonde a gente pode chegar. Por isso que, como eu falei, o senso comum é dizer que fé é crença, e existe uma distância muito grande entre fé e crença. E eu quero, de uma forma, tentar ser simples, mas entendível, do que eu penso por fé. A fé bíblica. A fé que não é apenas uma expectativa, não uma crença, que não é algo que eu
que eu tenho dentro de mim como algo positivo. Não, a fé bíblica, aonde a fé bíblica me leva, o que a fé bíblica me ensina, o que eu aprendo com o Deus da minha fé. Porque fé bíblica começa assim, fé em quem? E aí nós podemos nos basear aonde nossa fé vai ser depositada, vai ser agarrada, aonde nós vamos nos agarrar como base para nós crermos. Interessante que a palavra fé no hebraico, ela quer dizer emuná. Emuná, nos originais, estava estudando, ele quer dizer fidelidade. Outros entendimentos quer dizer aonde eu me agarro. Eu achei até interessante uma ilustração de um pastor que ele fala assim, que ele ilustra a fé como algo assim: eu estou me afogando e dentro da água, né, de um rio, ou seja, de uma lagoa, e estou me afogando e eu tento de todas as formas não afundar. Mas quando eu estou quase me afogando, passa do meu lado um tronco, um tronco de uma árvore, e eu me agarro naquilo, eu me fundamento, eu me pego naquilo e não afundo. Esse termo em hebraico, emuná, ele quer dizer agarrar. É como se eu me agarro naquilo e confio a minha vida naquilo. Confio que eu não vou afundar em razão, né, das circunstâncias, mas eu me agarro. Fé, então, é esse emuná, quer dizer, eu confio, eu me agarro, eu me apego nisso. Fé é nisso. Então, fé começa pelo princípio de em quem nós nos agarramos, nós confiamos, nos apegamos. Por isso que fé, ela começa com a base em que Deus, ou no Deus que eu confio, no Deus que eu creio. Assim, a fé diz assim, então, é buscar, então, em primeiro lugar, é conhecer a Deus. Fé é conhecer a Deus. Fé é buscar conhecer a Deus, a sua vontade, os seus princípios, os seus valores. A primeira e a base total de toda a nossa fé, e eu falo aqui para pessoas de fé e pessoas que realmente estão desenvolvendo a sua fé. Nós cristãos, filhos de Deus, eu falo para você e creio também que você está buscando esse entendimento, que fé é buscar o conhecimento de Deus, a sua vontade, os seus princípios, os seus valores. Deus, como se pudesse dizer, mas não de forma certa, mas ilustrar, é o objeto que eu quero conhecer, é o alvo da minha entrega e do meu agarrar, aonde eu me agarro, aonde eu quero buscar conhecer. Por isso que a fé, ela vem então por conhecer a Deus e ouvir a voz de Deus que se revela a mim. Por isso que lá em Romanos diz assim, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É conhecendo a Deus que a minha fé começa a ser uma fé bíblica, saudável, correta, verdadeira. Ela é gerada pelo aquilo que Deus se revela a mim, quando eu o busco. Então, se você começa a pensar assim, eu tenho fé, mas você tem buscado conhecer a vontade, os valores, os princípios, o reino de Deus e a sua vontade? A vontade dos céus, ela é buscada quando você se chega perto de Deus, para que aqui da terra você busque esses valores, essas virtudes eternas, e você pode então trazer para o seu conhecimento. Isso é a base da fé. Isso pode se dizer, eu sou uma pessoa que estou me baseando agora. A minha fé, ela não é baseada nas crenças, nas crendices, nos costumes, no que os outros dizem, mas é no conhecimento de Deus. E aí nós vamos vendo realmente pessoas de fé. Outra forma que eu entendo a fé. A fé, a partir de conhecer a Deus,
Ele vai orientar a minha vida. Ele vai me orientar. Conhecendo o conselho de Deus, a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, agora pela fé eu sou orientado. Pela fé, Deus já se revelou a mim, porque eu busquei o seu conhecimento, e agora Ele me mostrou o caminho que eu tenho que seguir. Eu sou orientado pela fé. O caminho que Deus me propõe, segundo a sua vontade, é o caminho que eu agora desperto a caminhar, a andar, porque eu sou orientado por Ele. Ou seja, fé não é apenas aquilo que eu conheço de Deus, mas aquilo que Deus me faz conhecer dEle, e me gera esse caminho, essa proposta, essa possibilidade de um caminho de uma nova vida agora. Então, não basta eu buscar o conhecimento de Deus, mas conhecendo a Deus, Ele vai me orientar agora ao novo caminho. Viver por fé é deixar ser orientado, é despertar para uma nova proposta, uma nova possibilidade de uma vida, meu irmão. Ah, mas eu creio em Deus, eu acredito em Deus. E você já pediu orientação de Deus naquilo que você diz crer nele? Você já pediu, Senhor, aonde que eu tenho que caminhar? Qual a sua vontade agora para os meus passos, para a minha vida? Isso é viver por fé. É conhecer a Deus, conhecendo a sua vontade. Você agora trilhar um novo caminho, o caminho de Deus. Isso chama-se conversão pela fé. Isso chama-se uma nova vida de fé. Por isso que o Evangelho é essa proposta de uma nova vida. Quando nós cremos nessa boa notícia do Evangelho, e nós confiamos e nos agarramos a essa mensagem de que Deus muda destinos e orienta os seres humanos, os seus filhos, a partir do conhecimento dele, nós vamos vivendo pela fé agora, orientados a uma nova proposta de vida. E com isso, esse conhecimento todo, algumas coisas que eu anotei aqui, todo esse conhecimento agora, orientado por esse conhecimento, orientado por esse novo caminho, eu vou conseguindo discernir, ter discernimento, capacidade de avaliação, de questionamento, de ver, não a partir do novo caminho proposto, mas decidir não andar no caminho errado. Isso é fé. Fé é Deus iluminar meu entendimento e mostrar o caminho que eu tenho que andar. E agora, pela fé, eu decidi caminhar por esse caminho. Eu ter o discernimento, dizer assim, não, eu tenho sido orientado por Deus. Deus tem me dado conselhos, o Senhor tem me ensinado na sua palavra. Deus tem me dado convicções, tem gerado dentro de mim entendimentos. E a partir desses novos entendimentos que eu, pela fé, tenho aprendido, agora eu sei discernir, distinguir as coisas. Eu sei discernir entre o errado e o certo, o caminho correto e o caminho errado. Eu sei discernir. Deus tem me capacitado agora para mim amadurecer a minha fé ao ponto de eu poder fazer escolhas corretas, escolhas melhores, escolhas saudáveis. Por quê? Porque eu começo então pela fé a questionar a mim mesmo. Pela fé eu começo a fazer perguntas para mim. E começo a fazer perguntas, indagar e dentro dessas perguntas, desses discernimentos, a luz do Evangelho vai clareando o meu entendimento. Isso é tudo por fé, meu irmão. Isso tudo é na base do conhecimento de Deus, nos princípios que Deus nos estabeleceu, nos valores que Ele nos deu como orientação. E agora eu vou discernindo. Por isso que um chavão, eu quebro um chavão bem comum, né, como senso de nossas mentalidades, é essa, que a fé é cega. Não, a fé é cega. A fé é um salto no escuro. Não, meu irmão, a fé não é cega.
a paixão pode cegar a gente, as expectativas podem chegar na gente, as crenças podem cegar a gente, mas a fé não é cega. A fé é a iluminação do entendimento. Através da fé, por meio da fé, é a iluminação do entendimento. Então, quando eu creio na vontade de Deus, e Deus com a luz do Evangelho entra no meu entendimento, eu não fico cego. Pelo contrário, eu abro os meus olhos. Eu sou curado da cegueira. Eu sou curado da ignorância. Eu sou curado, né, das crendices. Porque quando nós andávamos nas crenças, nas tradições, nos costumes, nas crendices, aí que nós estávamos cegos. Nós fazíamos peregrinações, nós depositávamos confiança, nós fazíamos ritos, cantávamos, fazíamos liturgias, nos devotávamos a algo que a gente não conhecia, que não era, não tinha vontade, porque era nada, morto. E é claro que a nossa fé, ela continuava cega, sem discernir. Mas quando nós conhecemos a Deus, Deus vivo, o Deus bíblico, o Criador e Todo-Poderoso, soberano, e começamos a conhecer a sua vontade através da sua palavra, do seu Filho encarnado, e o Espírito Santo começa a trabalhar dentro da gente, ocorre um grande milagre, que é nós voltarmos a enxergar. É cair as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ver a nossa vida, iluminar nosso entendimento, para que a gente possa realmente sair da cegueira. Por isso que fé não tem nada a ver com cegueira, nada a ver com salto no escuro. Pelo contrário, fé tem a ver com visão, com enxergar, com discernir, com avaliar. Ah, pastor, mas eu tenho muitas dúvidas ainda. A fé é para isso. Fé também é a capacidade de nós questionarmos, perguntarmos e até mesmo duvidarmos. Meu irmão, não é porque você tem dúvidas que você não tem fé bíblica. Pelo contrário, Deus não tem nenhum problema com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos. E eu vejo ainda o amor dele em querer nos ensinar, nos responder. E quando ele não faz isso, não é porque ele deixa de nos amar, não, é porque ainda o nosso entendimento não chegou na compreensão, na maturidade para que isso fosse revelado. Mas quando chega-se o discernimento, quando chega-se na maturidade, e cada um de nós tem uma maturidade, tem um tempo para discernir isso pela fé, nós começamos então a andar nesse caminho que não é mais escuro, que não é um salto mais em algo duvidoso, não. Agora é um salto na certeza. É um salto na convicção, aonde tudo agora está debaixo da luz de Deus. E nós conseguimos discernir, decidir melhor. Eu compreendo fé como algo que me dá discernimento. Eu compreendo fé também a partir disso, e eu estou construindo um entendimento aqui, que a fé quando nos faz então conhecer a Deus, ser orientado por Deus, e quando nós temos então a capacidade de discernir de uma forma madura e decidir, nós começamos então a aplicá-la, a nossa fé, aplicá-la no nosso cotidiano de vida. Porque senão, fé se tornaria o que Platão diz, que é o mundo das ideias apenas. Que as ideias, o conhecimento, o entendimento, ele só está no campo transcendente, abstrato. Então nesse mundo das ideias, as coisas, esse é o ideal das coisas, esse é realmente aquilo que pode se tornar a certeza, uma verdade, é só no campo transcendente, no campo das ideias. Platão, mais ou menos, eu posso entender que ele quis dizer isso. E existe um mundo agora, que é o mundo da matéria, é o mundo concreto, é o mundo que as coisas não são perfeitas.
Só que o Evangelho, ele não diz isso. O Evangelho, ele diz assim, e Jesus fala isso muitas vezes, e o que aqui eu me recordo é assim quando ele ora ao Pai. Pai, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, quando eu creio nisso e faço uma oração como essa, eu estou dizendo, Senhor, que as virtudes imateriais, invisíveis, do teu reino, nos céus, eles possam ser estabelecidos agora de uma igual forma na terra. A religião, ela desconecta. Ela diz céu e terra, e ela não conecta isso. O Evangelho é o contrário. O Evangelho fala assim, seja feita aqui na terra como já foi estabelecido no céu. Então, faça a tua vontade aqui. Fé é eu entender que o reino de Deus, ele é para o meu cotidiano de vida. É para o meu ordinário. É para o chão da vida. A fé bíblica é para o viver diário. Não é apenas para nós termos um conhecimento filosófico de Deus, das coisas de Deus, de ser, a partir disso, conhecermos um novo caminho, sabermos que tem um novo caminho, e sabermos assim, não, agora eu tenho que andar por esse caminho, eu já discerni que é por aqui, eu tenho já, não tenho mais dúvida aonde que eu tenho que andar, e a partir disso, agora eu caminhar nisso. A partir disso, é o meu viver diário. É o meu cotidiano de vida, é o meu ordinário. Não é a fé que agora move Deus, que muitos dizem isso, né? Fé é a alavanca que move a mão de Deus. Então, muitos entendem fé como isso. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar que muitas crendices do nosso meio. Não, fé é a alavanca que move a mão de Deus. Ou seja, Deus está passivo, parado, inerte. E aí eu vou lá e com fé, através de ritos, orações, sacrifícios, ofertas, oferendas, eu vou mover essa mão passiva de Deus pela fé. Então, a fé é a alavanca que move. Então, Deus olha assim, eu vejo que existem muitas pessoas que estão aqui me pedindo algo com fé, então eu me movo. Fé não é a alavanca que move a mão de Deus. Fé bíblica é a que me faz eu me mover. A fé bíblica, conhecendo Deus, sabendo dos princípios de Deus e dos planos e propostas de Deus para a minha vida, não é Ele que se move, porque Ele já se moveu ao meu favor. Agora é eu que me movo através dele. É eu que me movo, não é Deus que se move, é eu que produzo frutos, é eu que me dedico, é eu que me empenho. Então todas as minhas ações serão pela fé. Por isso que Tiago diz assim, você que diz que tem fé, mostre-me através das suas obras. Mostre através das obras. Então, todo o que eu produzo no meu cotidiano de vida, o que me dedico, ou seja, a minha agenda, o meu recurso, o meu tempo, o meu alvo, onde eu aplico a minha vida, no cotidiano, onde eu me dedico, onde eu me empenho, ela vai mostrar, ela vai manifestar a fé que eu tenho. Por isso que da religião, ela faz uma grande separação. A religião diz assim, não, eu creio numa coisa, mas eu vivo outra. Eu creio, eu tenho uma grande fé por tal, isso, por aquela entidade, por aquilo, tal. Muitos, até pensando sobre isso, eu ouvi um pastor falar sobre devoção, né? Muitos são devotos, exemplo de um santo. Muitos são devotos, vamos dizer assim, do São Francisco. Mas se nós vamos conhecer a vida de São Francisco, e aqueles que têm a sua devoção por ele, por que eles não vivem como ele viveu então? Porque com certeza o Francisco, ele vivia de acordo à vontade de Deus para a vida dele.
E agora muitas pessoas não vivem, não buscam a Deus que moveu o São Francisco, mas buscam o Francisco para conseguir algum benefício, para conseguir algo que elas não querem se mover e o Francisco pode fazer por elas. Por isso que quando nós vamos pensar sobre fé e sobre vida de fé bíblica, eu creio nisso, eu creio em Deus, eu creio que Deus mudou a minha vida, eu creio que Deus me deu entendimento, me deu discernimento agora. A partir disso, agora eu me movo, segundo o caráter de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo agora aquilo que Deus propõe para a minha vida, que Deus me deu nas minhas mãos a fazer. Andar por fé é se mover pelo aquilo que nós cremos. Por isso que, andando mais aqui no meu sermão, é manifestar a fé, ela manifesta as virtudes invisíveis de Deus através de quem? Através dos seus filhos, os seus filhos da fé, os seus filhos que vivem pela fé. Então, viver pela fé é nosso cotidiano manifestarmos as virtudes de Deus, invisíveis, as virtudes invisíveis de Deus, agora encarnadas, conhecidas, visíveis, em que nós podemos agora caminhar pela fé. Por isso que a fé, ela é no chão da vida. A fé é vivida no cotidiano da vida, meu irmão. Não é num domingo, num culto, numa vigília, nesse lugar. A fé é vivida lá no seu cotidiano. É aquilo que você crê e conhece de Deus e discerne em Deus, e agora a partir de tudo isso, você encarnar isso e viver isso. É Deus, quando Deus transforma o entendimento pela fé, Ele muda o comportamento. Eu vou repetir, é quando nós somos transformados no entendimento, nós mudamos nosso comportamento. Nós mudamos nosso cotidiano de vida. Porque agora nós andamos segundo a vontade de Deus, revelada nas suas Escrituras. Nós somos orientados agora com um outro entendimento e produzimos então frutos disso. Por isso que a salvação, e o texto de Efésios diz assim, que a salvação é pela graça, mediante a fé, para boas obras. A religião faz ao contrário. Ela pensa nas obras para demonstrar fé, para conseguir a graça e buscar a salvação. Isso é religião. O Evangelho é o contrário. É Deus nos salvou pela sua graça. Deus se revelou e nos salvou, nos resgatou pela sua graça, mediante a fé. Ou seja, muda o entendimento. É por meio de mudança de entendimento, pela fé, pelo entendimento revelado agora de Deus, que eu mudo a minha fé, minhas convicções, meus fundamentos. E aí, mudando interiormente, eu começo então a produzir boas obras. Esse é o caminho do Evangelho. É salvação pela graça, mediante aquilo que eu absorvo, que eu me agarro, que eu busco me fundamentar e mudar meu entendimento. Então eu produzo boas obras. Esse é o nosso desafio, o meu e o seu. Eu sei que essa palavra assim, ela pode ferir muitos de nós, e fere a mim, fere o meu homem, e fere o meu homem caído, porque buscar uma fé bíblica com essa maturidade, com esse entendimento, não é um discurso que eu quero fazer para você num domingo de noite. Não. É aonde nos últimos dias eu tenho me dedicado a pensar sobre isso, a buscar sobre isso, a viver sobre isso, a encarnar sobre isso. E quando eu sou ferido por essas palavras aqui que eu compartilho contigo, eu me constranjo e penso realmente, como ainda a minha fé é pequena. Como o meu entendimento ainda precisa ser mudado. Como ainda eu tenho que caminhar mais pela fé e com o autor e consumador da minha fé. Como ainda eu tenho que me dedicar a conhecer mais a Deus
e me tornar um homem agora segundo o coração de Deus pela fé. Por isso que a gente fala muito isso, né? Um homem de fé. Olha, uma mulher de fé. Que mulher de fé é essa? Que homem de fé. Que mulher de fé. Vamos ver os passos dela. Vamos ver as obras dela. Ah, mas é um homem, uma mulher que acredita, que tem um grande conhecimento de Deus, tem um grande um entendimento sobre as coisas de Deus. Essa pessoa, que a gente pode assim ilustrar, é uma pessoa que crê em Deus, ela crê nas coisas de Deus, ela já leu a Bíblia, ela crê em Deus. Que homem e mulher de fé. Ela crê que Deus pode fazer milagres, crê. Ela crê que Jesus veio, morreu, ressuscitou. Ela pode crer tudo isso. Mas o que isso mudou a vida dela? Porque crer que Jesus veio, nasceu, pregou, morreu e ressuscitou, até o diabo crê nisso. Tiago diz isso, que até os demônios eles creem. Então não é porque a gente sabe das coisas de Deus, conhece toda a teologia desenvolvida, toda a ciência em cima daquilo que Deus já revelou, não basta isso, porque isso até os demônios fazem, eles creem, só que eles não conseguem, que aí é só a virtude dos filhos de Deus, é manifestar essas virtudes de Deus, do nosso Pai, encarnadas na nossa vida. E é isso que é maravilhoso na fé. É eu conhecer a Deus de tal forma que eu agora posso me tornar na pessoa em que Deus quer que eu me torne. Eu conhecer Deus de tal forma que eu me torno um homem de fé conforme Deus quer que eu me torne. Não conforme o quanto eu sei sobre Deus, o quanto eu entendo sobre as coisas de Deus, mas enquanto a pessoa que eu me torno a partir de conhecer a Deus. Isso é o Evangelho, essa é a boa nova. Não é tornar nós conhecedores das coisas de Deus pela fé, mas é conhecer a Deus e depois deixar ser orientado, trabalhado, transformado pelas virtudes de Deus, ao ponto que agora nós vamos encarnando essas virtudes no cotidiano da vida. E por último, a fé, ela não fala só sobre uma relação entre eu e Deus. Muitos entendem em fé assim, não, eu tenho a minha fé, amém, é eu e Deus. Deus sabe da minha fé, Deus ele conhece a minha fé, Deus sabe do que eu creio. Então a relação fé, homem, eu e Deus é de foro íntimo, particular, só eu e Ele, amém. Deus conhece a nossa fé, Deus conhece o nosso íntimo, conhece realmente aquilo que nós cremos, o que está dentro de nós, só Ele conhece. Mas fé não é só apenas sobre eu e Deus, é sobre eu, Deus e o outro. A fé é algo relacional, é a fé em que eu vejo o outro nessa relação. Eu enxergo o outro, o próximo. Lembra lá do caminho, né? Agora não me lembro o caminho lá, como é que é, Sandro? Me ajuda aí. Onde tinha o bom samaritano, do caminho do bom samaritano. Os religiosos passaram, eles deixaram aquele ali que estava caído, né? O levita passou, o fariseu passou, deixou ele ali. Aí vem o bom samaritano e no caminho enxerga ele caído. Foi roubado, foi espancado, estava machucado, ele enxerga o outro. E aí a gente vê assim, quem tem mais fé? Era o religioso que estava 24 horas dentro do templo cantando, era o religioso que estava lá fazendo suas orações todos os dias. Amém. Que bom que ele fazia isso. Mas a fé não se completa nisso.
Não é apenas isso. É quando a gente vai pelo caminho da vida, a gente olha o outro. Olha o próximo. Olha aqueles que estão perto de nós. Por isso que fé, ela tem a ver comigo, com Deus e com o outro. Tem a ver comigo, com Deus e com a minha casa. Ela tem a ver comigo, com Deus, com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. A fé tem a ver aquilo que eu creio em Deus, aquilo que Deus mostrou para mim, e aquilo agora que eu mostro e traduzo na relação com o outro. A fé tem a ver com o seu casamento, com o meu casamento. Então você é um homem de fé, como está seu casamento? Hein? Como está a sua vida de intimidade com a sua esposa, com o seu marido? Qual a relação, como está a relação entre você e a sua esposa? Qual a relação que está entre você e os seus filhos? Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé que acredita em Deus, que busca, que ora, que jejua, que canta louvores? Como é que está a relação com os seus filhos? Como é que está a relação na sua casa? Como está a relação com seus irmãos, com seus amigos? Como é a relação que você desenvolve e busca viver com Deus e com aquele que lhe ofendeu? Porque amar nossos amigos, nossos irmãos, a Bíblia diz que é fácil. Isso até os pagãos fazem, os incrédulos fazem. Mas os homens e mulheres de fé, que dizem assim, não, eu busco a Deus, eu sou apaixonado, eu vivo para o Senhor, eu compreendi a vontade de Deus, eu entendo a vontade de Deus, eu amo o Senhor. E como está a relação agora então com o outro? Com aquele que te ofendeu, te traiu, aquele que você não atendeu às expectativas que você gerou no seu coração. E é nesse momento que aí a nossa fé vai se manifestar também. É nesses momentos que nossa fé será provada. É nesses momentos que nossa fé vai manifestar virtudes através das relações. Fé é caminhar com Deus e caminhar com os outros. E caminhar com os outros, meus irmãos. É caminhar com outro ser humano. E pessoas que não conseguem caminhar com pessoas, com gente, com irmãos, com família, Meu Deus, que fé é essa? Que fé bíblica é essa? Por isso que nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, até as relações têm sido afetadas e têm sido prova de nossa fé. Você consegue andar com uma pessoa e amar uma pessoa, um irmão seu, que é divergente politicamente que você? Consegue? Não, mas não pode, porque... O que é... Em que sua fé se baseia? Numa ideologia política? Num governo humano? Ao ponto de você não conseguir ter relação com uma pessoa por causa disso? Nos últimos tempos, nos últimos anos, né? Temos visto intensas divisões e feridas produzidas nas relações, porque nós não conseguimos entender aquilo que nos une, que é a fé em Deus por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, que é maior do que toda ideologia, todo partidarismo que essa terra possa produzir. Por isso que a relação e o caminhar com os outros está diretamente ligada ao que nível de fé bíblica eu tenho, de entendimento bíblico que nós temos. Meu irmão, pensa só assim, se nós botarmos os times de futebol nas nossas relações, isso pode afetar a nossa fé, porque às vezes, quem sabe, a gente vai chegar no céu e lá vai ter gremista, junto com o Colorado. É tão banal falar sobre isso, é uma brincadeira tão simples, mas para alguns
Para alguns isso afeta a fé das pessoas. A nossa fé é afetada por essas diferenças às vezes. E no céu, gente? E no céu? Por isso que quando a maturidade vai chegando em nossa vida, essas arestas, essas bobagens, elas vão sendo deixadas de lado. Para aquele que busca entendimento, maturidade de fé. Por isso que se nós vamos aplicar, e eu quero fazer algumas perguntas para me encerrar. Primeiro, esse tempo de provação que nós estamos vivendo, tempos de provação de nossa fé, de nossas convicções. Como está a sua fé em Deus nesses dias? Hein? Está balançando? Como está a sua fé nesses dias? Ai, pastor, eu estou com dificuldades. Agora, ultimamente, não tendo culto, presencial, eu não tenho conseguido orar mais. Eu não consigo mais ler a Bíblia. Olha, até mesmo ver uma mensagem para mim é difícil. Até buscar as coisas de Deus e buscar a vontade de Deus para a minha vida agora tem sido difícil. Isso é provação de fé. Isso é provação. Como, aonde, ou melhor, como está a sua fé nesses dias? E aonde ela tem te levado? Aonde a tua fé, no dia de hoje, nesse tempo, que nós temos sido provados, aonde você tem caminhado? Para onde você tem caminhado? Porque nesses momentos de tribulação, de provação, da nossa fé, que aí nós mudamos nossas rotas. Nós mudamos, às vezes, os caminhos que Deus tinha para a gente, proposto para a gente, que nós caminharmos. Nós, nesses tempos agora, não temos fé mais para caminhar nesse caminho. E aí nós começamos a parar no caminho. E será que esse caminho é o correto? Será que viver dessa forma que Deus quer que eu viva é esse caminho? E aí começamos a balançar. E aí começamos a pensar em outros caminhos. E fazer, os atalhos da vida. Deus nos propõe um caminho, uma vereda de justiça. Mas nós procuramos então, quando nós saímos da fé, saímos do conhecimento de Deus pela fé, nós começamos a caminhar nos atalhos. E eu sei que muitos nesse tempo têm sido assediados em mudar os caminhos da vida. E o enfraquecimento dessa fé tem levado a pessoas a outros caminhos, a atalhos, a caminhos que, como diz Provérbios, são caminhos que parecem bons, mas o final deles são caminhos de morte. Por isso, meu irmão, minha irmã que me ouve nessa noite, ovelha do Senhor, preste atenção aonde a sua fé que você tem hoje, as suas convicções de hoje, tem levado você. Aonde a fé bíblica, se for bíblica, ela vai te trazer para a vontade de Deus, para a humildade em Deus, para manifestar as virtudes de Deus, para a obediência, para a santidade, para o caminho correto. Mas se não tem acontecido isso, e se você tem trocado a sua rota, mudado o seu destino, mudado a sua rota, volte pela fé. Volte pela fé. Volte sabendo que Deus, Ele deseja tê-lo de volta. É como aquele filho, o pai que tinha os 2 filhos. Ele escolheu um caminho, mas lá onde ele estava, quando ele caiu em si, ele tinha fé, convicção, que se ele voltasse, ele entregasse-se ao pai, o pai ia resgatá-lo. E ele volta com essa convicção, com esse quebrantamento. Por isso, você que está me ouvindo nessa noite, pensa em parar na sua fé, andar nos caminhos de Deus, volte ao Senhor nessa noite, nesse tempo, nessa oportunidade. Volte, porque o que precisa mudar é dentro de nós. Por isso que as mudanças pela fé acontecem dentro de nós. Quem sabe ela não vai mudar os seus problemas. A fé, quem sabe, não vai ter uma eficácia
vamos dizer assim, de mudar as circunstâncias ao seu redor, os problemas que você está enfrentando ao seu redor. Você acha assim, não, a fé vai fazer eu mudar essa circunstância. Eu estou com um problema, pastor, e eu estou com uma dificuldade na vida, eu tenho que buscar fé para mudar, para essa circunstância ser mudada. Não, a fé é para mudar dentro de você, e você encarar essas circunstâncias e esses problemas segundo a vontade de Deus. É força para você agora encarar as circunstâncias, não para que elas sejam mudadas, mas para que você encare esses problemas. A fé é para isso, é para nós encararmos toda e qualquer circunstância sem nós nos desviarmos da vontade de Deus. Lembra Paulo, quando ele fala assim, tem um espinho na carne, orou a Deus, e Deus disse, e o Senhor respondeu para ele, não, a minha graça te basta para você enfrentar essa circunstância. Porque quando nessa fraqueza, nessa vulnerabilidade, é aí que você é fortalecido. É aí que minha fé opera, é aí que minha fé age. É nessa circunstância, o espinho não vai ser tirado, a circunstância não vai ser resolvida, mas dentro de você, o homem interior, como ele diz lá em outra carta, ele se renova, as suas forças são renovadas para enfrentar os problemas. Fé é isso. Não é poder para mudar as circunstâncias, mas é o poder que eu enfrento as circunstâncias e os problemas da vida. É isso que nesse tempo a nossa fé será provada. Meu Deus, mas eu estou com dificuldade financeira. Passamos. Estamos com dificuldades na saúde. Passamos. Estamos com dificuldade no casamento. Estamos com dificuldade no trabalho, o que for, com os relacionamentos. Mas Deus, eu quero enfrentar isso. Eu não quero fugir disso, eu quero ter fé para enfrentar, segundo a tua vontade e segundo aquilo que o Senhor já gerou dentro de mim, enfrentar isso. Pedir perdão, me humilhar, obedecer, me submeter e descansar, que o Senhor está comigo em todo o tempo, e nada, como diz o Salmo, quando o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. Nada nos faltará. E toda a ansiedade que é gerada aqui dentro, pela circunstância externa, quando ela é tirada e nós descansamos em Deus, as circunstâncias, quem sabe não mudam, mas o meu interior pela fé é mudado. Mude o seu interior. Por isso que todo conteúdo de fé, e eu termino aqui, todo o conteúdo de fé que nós já temos dentro de nós, nesse tempo, e não só nesse tempo, em toda a nossa vida, será provado, testado e posto à prova. Por isso que nesse tempo, que conteúdo de fé você tem, meu irmão? Quanto de conhecimento de Deus você tem? Quanta de discernimento você tem nesse tempo? Quanto você se rendeu e deixou ser trabalhado no cotidiano da vida para ser provado agora? Quanto de conteúdo de fé? Quanto você enxerga a relação você e Deus e o outro nesse conteúdo de fé? É nesse tempo que todo esse conteúdo de fé que nós temos dentro de nós, ele será provado. Eu creio realmente que estamos buscando, estamos vivendo num tempos que o Senhor tem nos despertado para amadurecermos esses entendimentos. Amadurecimento de nossa fé. Por isso que diz um texto do Evangelho, diz assim, que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Porque não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para nós, não é fácil para os filhos de Deus. Mas pela fé eu creio que em todo o tempo o Senhor vai estar me direcionando, me dirigindo com o seu conselho, com a sua vontade dentro do meu coração. Não faltará alimento para mim, não faltará conselho de Deus para nossas vidas, não faltará a voz, a palavra de Deus para nossas vidas. O que nós temos que fazer é dar ouvidos àquilo que Deus, na sua palavra, na sua vontade, no seu conselho, com o seu Espírito, tem falado conosco. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós, pela fé, nos achegamos ao Senhor. E não apenas com nosso rosto inclinado,
mas com um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Nós sabemos que não é fácil, nós temos visto que não é fácil suportar esses dias de tribulação, dias de esfriamento, dias onde a religiosidade tem tomado conta e tem sido como uma onda, um tsunami. E isso tudo tem sido, Deus, um combate sobre nossa casa. O esfriamento, a secularização, a preguiça. Deus, mas em nome de Jesus, nós aqui, nesse tempo, clamamos ao Senhor, que a nossa vida, Pai, que o nosso entendimento, o nosso homem interior, o nosso coração, não venha esfriar, não venha a se desviar, não venha a sair da rota que o Senhor nos propôs. E é por fé, é por entrega, nós agarramos a isso, Senhor. É isso que vai salvar nossas vidas. Por isso, Deus, completa a boa obra que o Senhor começou em mim e nessa comunidade, na tua igreja, Deus. Completa a boa obra. Nós confiamos em Ti, nós agarramos a Ti, dizemos sim e amém a tudo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E nos dê direcionamento a tudo que nós viemos a fazer, Pai. Estamos com nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem para, nesses tempos, falar conosco. Por isso, nos quebrantamos, nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Senhor, e retornamos com uma mente transformada ao Senhor. Só pelo Teu Espírito que nós podemos fazer isso. Nós cremos assim. Por isso, nos dê, Senhor, sabedoria, discernimento e graça todos os dias, para que isso aconteça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Graça e paz. Que Deus te abençoe e que você receba essa palavra, porção desse pão aqui nessa noite compartilhado contigo. Boa noite. Uma boa semana. Em nome de Jesus. Hein? Será que eu falei demais? My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares.